Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo está tudo beleza. Me chamo Williams, iremos começar um novo vídeo do nosso canal, Portal Nostálgico. Com um tema que sei que vocês vão gostar de assistir, pois estamos vivendo no meio de uma pandemia nunca vista na nossa humanidade. Só lembrando que já passamos por muitas coisas mesmo, doenças e pandemias piores do que as que estamos vivendo. Por isso, eu vou trazer esse tema que vai fazer você sentar com a sua família e diminuir um pouco o pânico. Não diminuir o cuidado, mas sim o pânico. Pois a grande mídia, pessoal, fica colocando abobrinha na nossa cabeça, nos fazendo ter pânico, em vez de nos dar consolo e tranquilidade. Pessoal, senta aí, pega uma pipoquinha, chama a família, chama os filhos, chama todo mundo, para vermos agora o tema 7 epidemias que quase dizimaram a nossa humanidade. Então, pessoal, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha para que todos vejam o quanto somos fortes e ainda estamos aqui. Não é uma pandemia dessa que vai nos colocar para baixo e nem tampouco irá acabar com a humanidade. Então vamos partir para o vídeo sem mais delongas. Puxa o vídeo, produção. Peste negra. Também conhecida como peste bubônica, grande peste ou peste, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo um pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. A peste negra foi uma pandemia, isto é a proliferação generalizada de uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, que se deu na segunda metade do século XIV. Na Europa, a peste negra tem a sua origem no continente asiático, precisamente na China. Na era medieval, era comum a morte dos pacientes entre 2 e 7 dias após o aparecimento de sintomas. Hoje em dia, com o avanço da medicina, a doença pode ser tratada e a taxa de mortalidade por peste negra é muito baixa. O tratamento é feito com antibióticos e há necessidade de isolamento durante cerca de 6 dias. Tuberculose. Tuberculose é uma doença infecciosa, geralmente causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, AMTB. A tuberculose se afeta geralmente os pulmões, embora possa também afetar outras partes do corpo. A maioria das infecções não manifesta sintomas, sendo nesse caso denominada tuberculose latente. Cerca de 10% das infecções latentes evolui para a tuberculose ativa. Se não for tratada, a tuberculose ativa causa a morte a metade das pessoas infectadas. A tuberculose é transmitida por via aérea, quando a pessoa com tuberculose ativa nos pulmões tossem, cospem, falam ou respiram. As pessoas com tuberculose latente não transmitem a doença. A infecção ativa é comum entre fumadores e pessoas com VIH e SIDA. Estima-se que cerca de 1/3 da população mundial esteja infectada com tuberculose latente. Todos os anos ocorrem novos casos de infecção em cerca de 1% da população. Em 2016, ocorreram em todo o mundo mais de 10 milhões de casos de tuberculose ativa, tendo sido a causa de cerca de 1,3 milhões de mortes. Isto faz com que a tuberculose seja a principal causa de morte de doenças infecciosas. Mais de 95% dessas mortes ocorreram em países em vias de desenvolvimento, principalmente na Índia, China, Indonésia, Paquistão e Filipinas. Desde 2000 que o número de novos casos em cada ano tem vindo a diminuir. Varíola. Varíola foi uma doença infecciosa causada por uma de duas estripes do vírus da varíola, varíola major e varíola menor. O último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a OMS a certificar a erradicação da doença em 1980,
O risco de morte após a contrair a doença era de cerca de 30%, sendo superior em bebês. Entre os sobreviventes, as sequelas mais comuns eram extensas cicatrizes da pele e cegueira. Desconhece-se a origem da varíola. As primeiras evidências da doença encontram-se em múmias egípcias, datadas no século 30. Ao longo da história, a doença ocorreu em surtos. Estima-se que no século XVIII morreram de varíola na Europa cerca de 400 mil pessoas por ano, e que 1/3 dos casos resultam em cegueira. Entre as mortes causadas por varíola estão as de 3 monarcas reinantes e uma rainha. Estima-se que ao longo do século XX, a varíola tenha causado entre 300 e 500 milhões de mortes. Em 1967, ocorreram ainda 15 milhões de casos por ano. Sarampo. Sarampo é uma doença altamente contagiosa, causada pelo vírus do sarampo. Os sinais e sintomas iniciais geralmente incluem febre, muitas vezes superior a 40 graus Celsius, tosse, corrimento nasal e olhos inflamados. 2 ou 3 dias depois do início dos sintomas, formam-se no interior da boca pequenos pontos brancos, denominados sinais de Koplik. Entre 3 a 5 dias depois do início dos sintomas, aparece uma mancha vermelha e plana, que geralmente tem início da face e daí se espalha para o resto do corpo. O sarampo transmite-se facilmente por via aérea através da tosse e espirros de uma pessoa infectada. Pode também ser transmitido através do contato com a saliva ou secreções nasais. 9 em cada 10 pessoas que não estão imunizadas e compartilham um espaço com uma pessoa infectada contraem a doença. As pessoas infectadas podem afetar outras pessoas desde 4 dias antes que 4 dias depois do aparecimento da mancha vermelha. As pessoas geralmente só contraem a doença uma vez na vida. A afirmação do vírus em casos suspeitos através de exames é importante para a saúde pública. O sarampo afeta anualmente cerca de 20 milhões de pessoas, a maioria das quais nas regiões em desenvolvimento de África e Ásia. E é a doença que mais mortes causa entre as doenças evitáveis por vacina. Em 2013, causou a morte de 96 mil pessoas, uma diminuição em relação a 545 mil em 1990. Estima-se que em 1980 a doença tenha causado 2,6 milhões de mortes. A maior parte das mortes ocorreram em crianças com menos de 5 anos de idade. O risco de morte entre os infectados é cerca de 0,2%, mas pode exceder aos 10% em pessoas desnutridas. Acredita-se que não afete outros animais. HIV. Síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA, em inglês, é conhecido como AIDS. É uma doença do sistema imunológico humano, causada pelo vírus da imunodeficiência humana. O HIV é transmitido principalmente através de relações sexuais, sem uso de preservativo, incluindo sexo anal e até mesmo oral, transfusões de sangue contaminados, agulhas hipodérmicas e de mãe para filho, durante a gravidez, ou parto ou amamentação. Outros fluidos corporais, como saliva e lágrimas, não transmitem o vírus. A prevenção da contaminação pelo HIV, principalmente através de programas de sexo seguro e de troca de agulhas, é uma estratégia fundamental para controlar a propagação da doença. Apesar de ainda não existir uma cura definitiva ou uma vacina, o tratamento antirretroviral pode retardar o desenvolvimento da doença e elevar a expectativa de vida do portador do vírus. A pesquisa genética indica que o HIV surgiu no centro-oeste da África durante o início do século XX. A AIDS foi reconhecida pela primeira vez em 1981 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a CDC, dos Estados Unidos. E a sua causa, o HIV, foi identificada na primeira metade da década. Desde a sua descoberta, a AIDS causou a morte de aproximadamente 30 milhões de pessoas até 2009. Em 2010, cerca de 34 milhões de pessoas eram portadoras do vírus no mundo. A AIDS é considerada uma pandemia, um surto de doença que está presente em uma grande área e que está se espalhando ativamente. H1N1
ou gripe suína. Também conhecida como H1N1 ou influenza vírus ou gripe suína, é a causa mais comum da influenza gripe em humanos. Esse subtipo deu origem por mutação a várias estirpes, incluindo a da gripe espanhola, atualmente extinta, estirpes moderadas da gripe humana e estirpes acadêmicas em aves. Em abril de 2009, um surto de H1N1 matou mais de 100 pessoas no México e pensava-se existirem mais de 1.500 indivíduos infectados em todo o mundo em 26 de abril de 2009. Nos Estados Unidos avisaram que é possível que esse surto desse origem a uma pandemia. Olha só que coincidência, hein? No balanço oficial da OMS, divulgado no começo da manhã de 8 de maio de 2009, que não incluiu o aumento de casos na Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. O número de contaminados era de 2.384, com 42 mortes. A infecção respiratória em humanos causada por uma capa de influenza que surgiu pela primeira vez nos porcos. A gripe suína foi reconhecida pela primeira vez na pandemia de 1919 e ainda circula como vírus da gripe sazonal. A gripe suína é causada pela cepa de vírus H1N1, que começou em porcos. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais um vídeo no nosso canal. Se inscreva, deixa o like, compartilha e tem calma e paciência, pois tudo isso vai passar, pessoal. Não esquecendo de se prevenir e se evitar ao máximo estar em circulação. Vamos ficar um pouco em casa. E se você sai para trabalhar, não deixe de se prevenir, pois deixamos em casa as pessoas que amamos. É isso daí, pessoal. Valeu e obrigado mesmo por ter assistido por mais um vídeo no nosso canal, Portal Nostálgico. Até a próxima, pessoal. Fui!